Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Estou com a vontade de chamar a irmã Daliane e o Aleto para pregar em trio comigo, porque, olha, quase me roubaram a mensagem. Mas eu já falo por 3, então eu vou deixar vocês livres dessa. Senão, senão nós vamos até 10 horas, eu e a Daliane falando um pouquinho, Daliane. Vamos ler em Gênesis, capítulo 24. Tentar passar aquilo que Deus colocou no meu coração. Aleluia. Gênesis capítulo 24. Versículo 1. Amém? E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e daí tomarás mulher para meu filho Isaque. E disse-lhe o servo: porventura não quererás seguir minha mulher a esta terra? Farei, pois, tornar o teu filho à terra de onde saíste? E Abraão disse: guarda-te que não faças lá tornar o meu filho. O Senhor, Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: a tua semente darei esta terra, ele enviará o meu anjo diante da tua face, para que tomes mulher e de lá para o meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento. Somente não faças lá tornar o meu filho. Amém? A igreja pode tomar assento? Quando eu li essa passagem, eu fiquei curioso em entender essa preocupação que o Abraão tinha em fazer o Isaque voltar para a terra de onde Deus tinha chamado. E eu vi o Abraão preocupado com que o Isaque perdesse o chamado de Deus pelo meio do caminho e não voltasse mais para onde Deus tinha chamado. E para entender um pouquinho essa preocupação do Abraão, vamos voltar lá no começo da história. Se nós formos ler alguns capítulos anteriores, a história do Abraão vai começar lá no capítulo... Nem lembro mais qual é o capítulo, é bem antes. Capítulo 11, se eu não me engano. Capítulo 11. Lá nós vamos entender que Abraão nasceu na terra de Ur dos Caldeus. A história vai contar que essa terra era uma das mais famosas e mais prósperas da Mesopotâmia, era um centro político, cultural, econômico, uma cidade já próspera, uma cidade grande. E o pai do Abraão, o Terá, morava naquela cidade. Depois, se nós formos ler lá em Josué, no capítulo 24, versículo 2, diz que inclusive Terá e os seus filhos adoravam deuses pagãos. Mas lá Deus encontrou Abraão e viu o seu coração, um homem justo e temente, e Deus se agradou de Abraão e decidiu escolher esse homem para levantar um povo separado. E aí a história do Abraão começa a ter algumas reviravoltas, e o seu irmão Arã morre na terra de Ur, e o seu pai Terá decide deixar aquela cidade e ir para Canaã. E quando o Terá estava indo com a família para Canaã, ele deixa aquela cidade grande, já próspera, quem sabe já tinha negócios naquela cidade, mas por causa do que lhe aconteceu naquela cidade, talvez ele não via mais motivos para viver ali, e decide ir para essa terra de Canaã.
Mas no meio do caminho, eles param numa cidadezinha, e que tudo leva a crer que ainda não era uma cidade grande, não era bem fortalecida, porque ela fica conhecida pelo nome de Arã, o filho de Terá que morreu. Então provavelmente foi o Terá que continuou edificando essa cidade, fez essa cidade prosperar e ser conhecida, e por homenagem ao seu filho que morreu, talvez, provavelmente, ele tenha colocado o nome dessa cidade de Arã, e ali a sua família ficou morando. Parou pelo meio do caminho, né? O Terá desistiu de ir para Canaã, e achou ali uma terra boa para criar os seus filhos, para cuidar das suas esposas, dos seus criados, do seu rebanho. E ali aquela cidade foi crescendo, né? Foram fazendo negócios. Mas Deus, que tinha escolhido Abraão para algo maior, viu que tinham parado pelo meio do caminho. Deus chama o Abraão e diz: ó Abraão, sai do meio da tua terra, aí do meio dos teus parentes, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E aí nós lemos na Bíblia que Abraão pegou a sua esposa Sarai, os seus criados, o seu rebanho, e saiu da terra de Harã, assim, sem ter para onde ir. E às vezes, como a história é resumida, talvez nós não conseguimos entender o que é esse sair da terra e da parentela. Irmãos, o seu pai tinha cerca já de 145 anos, já era velhinho, né? E o Abraão era o chefe da família. Depois que o seu pai morresse, o Abraão ficaria com tudo aquilo ali. Ele era responsável pelo bem-estar dos servos, pelo bem-estar das viúvas do seu pai. Ele era responsável pelas riquezas do seu pai, ele herdaria tudo. E aí Deus simplesmente chama e diz: larga tudo e vem comigo sem saber para onde. E Abraão, quem sabe, vai lá e conversa com seu pai já velhinho, e o seu pai tenta convencer ele de ficar. Aí Abraão diz: não, eu ouvi a voz de Deus, e ele mandou eu ir para uma terra que eu não conheço, e me fez uma promessa distante, de que a minha geração, os meus filhos, meus descendentes, vão herdar a terra que ele vai me dar. E aí sai o Abraão com a sua esposa, que era estéril, em busca de uma terra que ele não conhecia, e deixa tudo para trás. Já tinha saído de Ur, quem sabe foi difícil deixar tudo para trás, deixar os seus negócios, deixar a sua casa, o seu lar, os seus costumes. E aí, quando as coisas estavam começando a se estruturar de novo, quando parece que os negócios iam bem de novo, quando parece que a família já estava esquecendo o que tinha acontecido, tinham perdido um ente querido, agora Deus aparece e manda o Abraão sair e faz uma promessa distante, que a sua descendência herdaria uma terra com uma mulher que era estéril. Mas o Abraão ouve a voz de Deus e sai da sua cidade para ser um nômade no deserto. E aí nós vemos o Abraão caminhando pelo deserto, e aí Deus aparece ao Abraão de novo e reafirma a promessa. E Abraão faz um altar ao Senhor e começa a invocar o nome do Senhor e adorar esse único Deus. E Deus faz um concerto com Abraão, e Deus coloca, digamos, em pratos limpos, como deveria ser essa relação entre os dois. E o Abraão aceita e continua seguindo o projeto de Deus. Mas aí de novo as coisas parecem que começam a desandar, e a terra que Deus disse que seria deles começa a passar fome. Aí o Abraão desce para a terra do Egito, onde havia fartura, não faltava água. E nessa terra do Egito, o Abraão ficou com medo de que o faraó, ele soube de alguma forma de que o faraó tinha o costume de tomar as mulheres para si, e se fosse casado, ele matava o marido e ficava com a mulher. E ele disse: ó Sarai, vamos fazer um acordo nós dois. Onde a gente chegar, tu diz que tu é minha irmã, porque senão eles vão me matar, e para poder ficar contigo. Então, tenta te esconder mais ou menos aí, se alguém perguntar, tu é minha irmã. E não era mentira, ela era meia-irmã do Abraão.
Era só uma omissão de um fato importante. E aí eles chegam no Egito e talvez começam a prosperar também, né? Logo já aparecem negócios, encontram um lugar para se instalar com seu rebanho. E o faraó fica sabendo da beleza da Sarai e manda chamar a Sarai para sua casa, né? Para o palácio, para tomar a Sarai por esposa. E aí agora a promessa que o Senhor tinha feito de que o Abraão seria uma grande nação, de que dele descenderia um grande povo e que herdaria uma terra prometida. E agora se o faraó descobre, e agora se o faraó toma a esposa dele, e aí o Abraão começa a conhecer esse Deus de cuidado, esse Deus que a irmã Daliane estava falando, que cuida de nós e que zela pelo projeto dele na nossa vida. E aí quando o faraó está lá com a Sarai no palácio, quem sabe prestes a se casar, a Bíblia não conta, só diz que o faraó tomou a mulher do Abraão. Aí Deus coloca uma doença na família do faraó, na casa do faraó, e o faraó descobre que aquilo tudo era porque a Sarai era esposa do Abraão. E o temor de Deus cai no coração do faraó, e o faraó chama Abraão e diz: olha o que eu fiz contra ti, para tu me enganar desse jeito, quase que a minha família toda morre por causa desse engano. E aí o faraó diz: pega a tua mulher de novo, pega mais uns servos aí, umas servas, pega boi, pega cabrito, pega ovelha, pega prata, pega ouro e vai embora da minha terra. E o Abraão enriqueceu na terra do Egito e foi embora com ainda mais servos e ainda mais vacas e ainda mais criados e muito mais próspero do que estava antes, por causa do cuidado. Tira esse negócio daqui, porque senão daqui a pouco eu vou derrubar. Por causa do cuidado de Deus. E cada vez a fé do Abraão, que já era firme em Deus, começa a crescer cada vez mais. Só que mais uma vez o Abraão tem que deixar uma cidade grande, uma cidade próspera, para seguir o chamado de Deus. E lá vai mais uma vez o Abraão, pega as suas tendas de novo, né? Põe nas costas, pega as suas ovelhas, sua esposa, seu sobrinho que também saiu da casa do seu pai junto com ele, o filho do irmão que tinha morrido. E vão de novo. Aí o Abraão volta lá para o primeiro lugar onde Deus tinha falado com ele, lá perto de Betel. Nós conhecemos Betel como o lugar da presença de Deus, né? O Jacó chamou aquele lugar de a casa de Deus, porque foi onde ele viu a escada que subiam anjos e desciam anjos, e ali Deus falou com Jacó depois. Então aquele lugar era um lugar especial. E aí o Abraão volta lá para o lugar onde ele tinha ouvido Deus e começa a se estabelecer lá de novo, e põe as suas tendas e invoca o nome do Senhor de novo, e Deus reafirma a promessa de novo. Mas o Ló é um personagem que está ali assim, meio que entrou de gaiato na história. Quem sabe foi criado pelo seu tio, porque seu pai havia morrido. E aí ele também tinha passado isso tudo de ter que sair da terra de Ur, né? Ter que deixar lá os seus negócios, ter que deixar a sua vida estável. E aí foi lá para a cidade de Harã, junto com seu avô, com sua família. Mas aí quando Deus chama Abraão, quem sabe o Ló pensou: que maravilha, o meu tio sendo chamado para uma coisa assim tão grande. E quem sabe o Ló tinha ele como pai, e decide seguir o tio por esse chamado. Só que no meio do caminho parece que o Ló desanima. E agora ele não tratava mais o Abraão como um pai, ele já tinha o seu rebanho separado do Abraão, ele tinha os seus interesses meio separados do Abraão. E aí quando os interesses começaram a colidir, né, os seus pastores começaram a brigar com os pastores do Abraão, porque a terra não comportava tamanha riqueza, tamanho gado, tanta ovelha. E aí os seus servos começaram a se brigar por causa de interesses diferentes. E aí eles se despedem, e o Abraão faz uma proposta para Ló: Ló, como eu te amo tanto, te tenho como filho, pode escolher o lado que tu vai querer. Se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. Porque o Abraão sabia que o negócio que Deus tinha com ele era peregrinar, era andar por aí mesmo. Então não importava o lado que Ló ia escolher. O Abraão sabia que Deus ia continuar com ele, guiando ele, e que a promessa de Deus continuaria de pé, não importando o lado que o Ló escolhesse. Aí o Ló levanta os olhos assim para as campinas, e vê aquela terra verdejante, e vê cidades edificadas, né, muros fortes, cidades bem construídas, e pensa: é para lá que eu vou.
Lá eu vou conseguir me estabelecer, fazer bons negócios, né? Cuidar da minha família, do meu gado, dos meus criados. Não vou mais precisar ficar andando por aí, morando em tenda. E aí o Ló vai morar perto de Sodoma. E o Ló conhecia o Deus de Abraão, conhecia o pacto que Deus tinha com Abraão. E o Ló era conhecido como um homem justo, um homem íntegro. E a princípio o Ló não foi morar dentro de Sodoma. Ficou só ali perto da cidade, né? Começou a se estabelecer por ali, continuou morando em tendas. E foi fazendo negócio, foi enriquecendo. E viu que para conseguir fazer negócios melhores, ele tinha que se aproximar um pouquinho mais, tinha que estar mais perto do centro comercial. E aí o Ló vai aos pouquinhos, chegando mais perto de Sodoma, chegando mais perto de Sodoma, e a um ponto da história nós ouvimos que o Ló fazia negócios na porta da cidade, e era conhecido como o justo. Mas em um certo ponto da história nós vemos o Ló já está lá dentro da cidade, assim, já tem uma casa, suas filhas já estão noivas. O Ló, que era um homem justo, começou a se acostumar com o pecado de Sodoma. Era uma cidade terrível, onde os homens, as mulheres não tinham o mínimo de senso de pudor. Era uma cidade terrível em que Deus estava enojado, e o justo Ló foi chegando perto, foi chegando perto, foi chegando perto, e pensava talvez, eu não vou me corromper com essa cidade, eu não vou me corromper com os pensamentos deles, eu conheço o Deus de Abraão, eu sei da promessa que ele tem para o meu tio, quem sabe quando as coisas se estabelecerem de novo, e Deus cumprir a promessa, quem sabe eu volte de novo, eu não vou me corromper. Mas o Ló esqueceu que ele tinha uma família. E quando nós vemos Deus falando com Abraão, dizendo: Abraão, eu vou destruir aquelas 2 cidades, Sodoma e Gomorra, porque eu estou irado, estou enojado, eu não aguento mais o cheiro ruim que sobe daquela cidade, o pecado deles. E aí Deus fala para Abraão que vai matar tudo, toda aquela cidade, vai lançar fogo do céu. E o Abraão lembra que o Ló está lá no meio deles, e começa a pedir: Deus, tem misericórdia, se tiver 50 justos no meio daquela cidade, quem sabe tu não destrói? Deus diz: se tivesse 50 justos, eu não destruiria. O Abraão diz: então quem sabe se tivesse 40, o Senhor então não destrói? E aí Deus diz: não tem 40. O Abraão: então 10 pelo menos, se tiver 10 justos, o Senhor não destrói. E daí Deus diz: se eu achar 10 eu não destruo. E o Abraão parece que vai diminuindo a conta até chegar assim na família do Ló. E aí Deus diz: não tem jeito. Por amor de Abraão, Deus manda anjos ir lá falarem com o Ló, e manda o Ló sair daquela cidade. E aí mais uma vez o Ló se vê num impasse. Estou instável, com minha casa, com minhas filhas já comprometidas. O meu futuro está aqui, e agora como é que eu vou sair? Porque Abraão ouviu a voz de Deus de novo. Abraão já estava velho, quem sabe não é coisa da cabeça dele. E aí o Ló, que era justo, sabia que Deus falava com Abraão, vai lá e fala com os seus futuros genros e diz: olha, Deus falou com o meu tio e vai destruir essa cidade, e os anjos vieram e me mandaram sair da cidade, vamos com a gente, vocês estão comprometidos com minhas filhas. E os homens caçoaram do Ló, zombaram da cara dele. Olha só o respeito que o Ló tinha na cidade, que os seus próprios genros não o respeitavam mais, achavam que ele estava louco. O pregador da justiça, numa cidade corrupta, achando que estava imune, eu não vou me corromper, minha família está aqui guardadinha dentro da minha casa. E aí o Ló vai correndo para casa e diz: vamos embora. E aí os homens da cidade, vocês conhecem a história, os homens da cidade vêm e dá aquela confusão toda, e eles querem os 2 homens que tinham chegado na cidade, e o negócio começa a apertar, e a ira de Deus vai aumentando cada vez mais, e os anjos dizem: Ló, te apressa, vamos embora. E quem sabe estava lá a mulher do Ló, cuidando das suas coisas,
juntando suas joias, juntando sua roupa de cama, suas fronhas, os seus móveis. Ai meu Deus, é tanta coisa para levar. Olha só tanta coisa que a gente conseguiu nessa cidade tão boa, tão próspera. É muita coisa e é demorado para fazer a mala toda, e tem que chamar os servos e vamos me ajudar. E ai meu Deus, e tem que limpar a casa para devolver para quem, sei lá, para quem a gente vender. E é muita coisa para fazer. E estava lá o Ló e a mulher dele correndo de um lado para o outro, tentando juntar o gado, tentando chamar os servos, e aquele corre, e os anjos viram que eles estavam demorando, porque estavam ali embaraçados com as coisas que eles tinham conquistado na cidade, e os anjos pegam os dois pelos braços, o Ló e a sua esposa e as suas filhas, e jogam eles para fora da cidade, com a mão na frente e outra atrás, sem nada, e diz: corre daqui pela vida de vocês, e não olhem para trás. Irmãos, era uma cidade próspera, era a estabilidade do Ló, tudo que ele tinha lutado para conquistar estava ali, os seus criados, os seus servos, as suas servas, o seu rebanho, que foi o motivo pelo qual ele se separou do Abraão, as suas joias, o seu ouro, estava tudo ali. Como assim não olha para trás? É muita coisa para deixar para trás, é muita história, é muita vivência. A minha família, elas estavam comprometidas. E aí nós crucificamos a mulher do Ló, que olhou para trás. Se coloque no lugar dessa mulher que já tinha deixado tudo para trás 3 vezes. E aí, mais uma vez, ela olhou para trás e ficou ali, virou uma estátua de sal. Eu disse: se tu não quer ir, então fica. E nós conhecemos a história, as 2 cidades foram destruídas, e o Ló saiu dali, correndo como um fugitivo, com as suas 2 filhas, teve que se refugiar numa cidadezinha, porque tinha medo, e chegou ao ponto de ter que ir morar numa caverna, sem nada, porque desprezou o chamado de Deus. E agora este homem está lá, beberrão, as suas 2 filhas veem o seu pai naquela situação já velho, sem um herdeiro, e sem nada para deixar de herança, inclusive, e se preocupam. E agora vejam só a mentalidade que tinham essas 2 moças, corrompidas por Sodoma e Gomorra. A mais velha diz para a mais nova: olha, vamos embebedar o nosso pai, e vamos nós dar filhos a ele. E as 2 filhas, uma noite uma embebeda o pai, e tem relações com o próprio pai, numa caverna. E na outra noite, a outra filha embebeda o pai, e tem relações com o pai, e as 2 engravidam do próprio pai. Aquele homem justo, que não iria se corromper, ficou conhecido como um homem justo. Mas e a sua família? As suas filhas com a mentalidade sodomita, a sua esposa gananciosa, que não deu ouvidos ao chamado de Deus e ficou para trás. E aquele erro deu origem a 2 povos que incomodaram o resto da vida. Todo o povo de Israel eram os maiores inimigos, eram os moabitas e os amonitas, que são os filhos dessas 2 mulheres, filhas de Ló. E aí, os irmãos imaginem o Abraão vendo isso tudo, o filho dele, praticamente, corrompido, porque esqueceu da promessa de Deus, e não aceitou a proposta que Deus tinha para eles. E aí por isso que o Abraão chama lá o seu servo e diz: olha, pelo amor de Deus, não faz o meu filho voltar, não faz o meu filho voltar para onde Deus me tirou. Já pensou se ele chega lá e vê a cidade edificada, a cidade que o meu pai edificou, meus familiares estão lá, meus amigos de infância estão lá, meus parentes, meus primos estão lá, e se o meu filho chegar naquela cidade e achar um lugar bom de morar, para quê? Para que continuar andando no deserto? E se ele se esquecer da promessa? Eu ouvi Deus falar comigo, mas e o meu filho? E o meu filho, Eliezer, pelo amor de Deus, jura para mim. E esse juramento de botar a mão na coxa era um juramento o mais solene que um homem poderia fazer. Tinha relação com a virilidade, com o respeito que ele tinha
diante dos outros. E o Abraão pede: Eliezer, me jura para mim, que tu não vai deixar de jeito nenhum o meu filho perder o chamado que Deus tem para a vida dele. Aleluia. E o Eliezer faz esse juramento. E aí vai, né? Nós conhecemos a história. O Eliezer vai, inclusive o Eliezer diz para o Abraão: olha, a moça não vai querer vir atrás de mim. Que moça em sã consciência vai deixar a casa do seu pai para ir para uma terra desconhecida, andar atrás de um velho que ouviu a voz de Deus? Quem é que vai sair de uma cidade edificada, de uma cidade já bem estabelecida, do meio dos seus parentes, para casar com um homem que ela nem conhece? Qual é a louca que vai fazer isso? Essa mulher não vai querer vir atrás de mim. Abraão disse: se ela não vier, tu está livre do juramento, mas só me promete que de jeito nenhum tu faz o meu filho voltar para lá. Deus prometeu que vai fazer uma grande nação. Já tenho visto Deus cuidado de mim. Deus cuidou de mim lá na terra do faraó. Deus me enriqueceu. Deus fez a Sarai, que era uma mulher estéril, me dar um filho. Tentamos fazer de outro jeito, Ele teve um filho com a Agar antes da Sara ter o Isaac. Tentaram dar um jeito e só deu problema, só deu confusão. E o propósito de Deus, aí Deus mostra para o Abraão de novo: Abraão, é com a Sarai o meu negócio. Aliás, troca o nome dela, chama de Sara, a tua princesa. É dela que eu quero fazer essa nação. E aí Deus cuidou deles, e Abraão viu o cuidado de Deus no meio da terra dos outros inimigos. De novo tem gente querendo roubar a Sara dele, e aí Deus cuida, e Deus traz a Sara de novo. E o Abraão conhece esse Deus de cuidado e diz: olha, Deus vai dar um jeito. Se essa mulher não quiser vir atrás de ti, Eliezer, deixa ela lá. Se ela não entendeu o chamado que Deus tem para a vida dela, deixa ela lá, só não faz o meu filho voltar, porque eu sei que Deus vai dar um jeito. Deus tem tudo planejado. Se ela não vier, Deus faz uma mulher para ele, para ser a mãe dessa nação que virá. Eu só sei que Deus é fiel e que vai cumprir a promessa, e se não for na vida dessa mulher, vai ser em outra. Só não faz ele casar com Cananeia, que esse povo daqui é tudo corrompido. Não faz ele começar a pensar diferente, não faz ele começar a se acostumar com o pecado, a se acostumar com esse povo daqui. Olha, chama alguém lá dos meus parentes que tenha um pouquinho de consciência, que tenha um pouquinho de pudor, para ser mulher dele. Se essa mulher não quiser vir, chama outra, mas Deus vai dar um jeito. Só não deixa o meu filho perder essa revelação. Aleluia. E pela misericórdia de Deus, pelo cuidado de Deus, nós vimos a história do Isaac se cumprir, A sua esposa vem de longe para conhecer o seu esposo, e logo tem filhos. O Isaac já estava com 40 anos quando casou com a Rebeca. Já era um homem feito, e o Abraão tinha medo que mesmo assim ele ainda se corrompesse e perdesse o chamado de Deus. E aí, quando Abraão morre, Deus aparece para o Isaac e reafirma a promessa, diz: o meu negócio é contigo, não volta para a terra de onde o teu pai veio, não te corrompe, te liga comigo, aceita os meus estatutos, os meus mandamentos, fica aqui comigo que o que eu tenho para ti é bem melhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós não podemos voltar para a terra de onde Deus nos tirou. Guarda contigo a revelação que Deus te deu, ainda que pareça que a promessa é longe. Permanece firme onde Deus te colocou. Irmão Maicon, quantas vezes nós temos visto jovens que saem da casa de Deus preocupado com a sua vida pessoal, sua vida financeira, com suas conquistas pessoais, Mas eu preciso me casar bem, eu preciso uma boa profissão, preciso uma boa faculdade. A igreja toma muito tempo, irmão Maicon. É difícil conciliar trabalho, igreja, faculdade. Era tão mais fácil se eu não precisasse vir nos cultos de quarta-feira, pudesse ter o fim de semana para mim. Era tão mais fácil. Mas permanece naquilo que Deus te chamou. Nem que seja necessário largar os teus sonhos, largar a tua estabilidade financeira, para seguir a Deus, seguir o chamado que Deus tem para a tua vida.
E além disso, não só para os jovens, mas os pais, orem para que o Espírito de Deus inculque na cabeça dos seus filhos esta revelação do Senhor. Nós sabemos que o Eliezer representava o Espírito Santo de Deus. E aí quando Abraão pede para Eliezer, para o seu servo lá, para não deixar o Isaac voltar, esse é o papel do pai, é tentar, clamar a Deus por misericórdia por seus filhos, para que o Espírito Santo venha colocar em nossa mente de que nós não podemos voltar na revelação que os nossos pais tiveram. Irmãos, imagina como foi difícil para os nossos pais terem que sair de uma igreja já bem estável, com grandes templos, com costumes, com pensamentos já bem concretizados, para ouvir assim um chamado de Deus que só disse: sai daí, que o negócio está ficando complicado. Eles estão esquecendo do que eu falei. Volta para Betel, volta para onde eu chamei vocês. Sai da terra dos teus pais. Sair da terra sendo chamado de rebelde, de loucos, mas porque ouviram a voz de Deus. E aí nós que não conhecemos essa dificuldade, esse trabalho que foi começar do zero, dar ouvidos a uma promessa que parecia ser distante, pensamos: não, jamais eu voltaria atrás, jamais me desviaria. Eu conheço o Deus de Abraão, sei que esse povo aí no mundo está fora, mas aí nós vamos chegando perto, fazendo negócios, nos acostumando, e de repente estamos dentro de Sodoma. Continuamos com o nome de crentes, o justo Ló, mas a família já não sabe mais quem é Deus, a família já perdeu a revelação de Deus. Aleluia. Nós temos que permanecer firmes naquilo que Deus tem nos prometido, naquilo que Deus tem falado conosco, nas nossas convicções. Glórias a Deus por essa juventude que permanece, pelo menos até hoje, irmão Michael, na revelação que nós tivemos de Deus. Glórias a Deus porque temos jovens que vêm na escola dominical, ainda que tenhamos uns faltantes, mas estão aí batalhando firmes, dando ouvidos à voz de Deus. Hoje passamos a tarde na presença do Senhor, aprendendo a respeito da sodomia, a respeito daquilo que o anticristo quer fazer conosco, tentar mudar o nosso pensamento, tentar nos acostumar, e jovens dizendo para outros jovens: olha, nós não podemos nos acostumar com o pecado, o mundo está tentando deturpar a nossa mente, nós temos que permanecer firmes naquilo que nós aprendemos de nossos pais. O chamado é grande, a batalha é dura, o deserto é muito grande, é muito quente, é difícil, deixa tudo para trás, mas nós temos que permanecer fiéis a esse Deus que é tão fiel e tão cuidadoso conosco. Aleluia, glórias a Deus. Mas por que isso tudo? Para que o Abraão tinha que sair da terra de Harã? Por que ele deu ouvidos à voz de Deus, dizendo: olha, sai da tua terra, porque eu vou te dar uma terra? Ele já tinha a terra dele, já tinha os seus bens materiais, já tinha sua esposa, seus servos, tinha a proteção da sua família, era o chefe do lar. Para que ir embora, deixar tudo para trás? Para que o Isaac permanecer no chamado do Abraão, continuar caminhando pelo deserto, morando em tenda? Se o seu irmão Ismael já estava lá com seus 12 príncipes em suas cidades, bem estabelecido, nem era o filho da promessa, e já estava lá, mais rico que o Isaac, mais forte que o Isaac, quem sabe mais feliz na terra do que o Isaac. Para que o Jacó permaneceu, sofreu tanto, se o Esaú já tinha a sua família bem formada,
já tinha o seu rebanho, enquanto o Jacó fugia, se escondia, o Esaú já estava bem, já estava melhor do que ele. Para que nós estamos aqui? Porque nós estamos aqui. Quem sabe os teus irmãos estão melhores que você. Quem sabe os seus colegas de trabalho são mais prósperos que você, crescem mais do que você. Para que dar ouvidos a esse Deus? Que loucura! Ora, a terra já estava ali, já tinha água, já tinha comida. Para quê? Por que esses homens fizeram isso? E por que nós estamos aqui hoje? Por que o irmão Mateus, toda vez que assume o púlpito, diz: vocês estão felizes? Eu estou, porque eu sei de onde Deus me tirou. Irmão, quem sabe se tivesse no mundo, né? Por que não? Talvez estivesse mais feliz do que hoje, tivesse aproveitado mais, vivido a vida. Nem todo mundo que vive na vida, no mundo, é pobre, miserável. Tem pessoas bem-sucedidas também. E por que nós estamos aqui? Se não é, né, para ter uma vida sossegada. Vamos ler, vamos descobrir, ou melhor, reafirmar, relembrar por que nós estamos aqui e por que esses homens deixaram tudo para trás. Hebreus, capítulo 11. Vamos ler, acompanha aí. Hebreus 11. Será que vale a pena essa vida de louco andando pelo deserto? Será que vale a pena essa vida vivendo em tenda, se vestindo diferente dos outros, andando diferente dos outros, pregando a justiça no meio de um povo corrompido? Será? Hebreus 11, versículo 8. Todos encontraram? Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, não era dele ainda, morando em cabanas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Por quê? Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Aleluia, versículo 13. Todos estes morreram na fé, sem ter recebido as promessas. O Abraão não viu os seus filhos herdando a terra. O Abraão não viu o templo de Salomão. O Abraão não viu o palácio do rei Davi. O Abraão não viu Jerusalém edificada, com os muros fortificados. Mas viu a promessa de longe, e crendo nelas, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos nessa terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam a oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, porque também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus,
porque já lhes preparou uma cidade. Aleluia! Nós estamos aqui porque vemos e sabemos que a nossa pátria não é aqui, o nosso lugar não é aqui. Eu não quero nem saber do tempo que eu tenho que viver aqui no deserto, mas eu sei que a cidade que Deus tem preparada para mim é muito melhor do que Palhoça, é muito melhor do que Florianópolis, é muito melhor do que São Paulo, é muito melhor do que Nova York, é muito melhor do que Dubai. A cidade que Deus preparou, não foi homem que construiu, não foi o Niemeyer que projetou. Vai lá em Brasília ver a cidade que o Niemeyer projetou. Está lá toda caindo aos pedaços. O Senado está lá precisando de uma pintura. A irmã Esther disse que uma vez foi lá e a irmã dela disse: olha, não parece que as coisas das fotos está precisando um lava-jato aqui, uma demão de tinta. Isso aqui não é a cidade que o Niemeyer projetou. As coisas desta terra perecem. O projetista morre, o arquiteto morre, e logo tudo começa a se acabar, a definhar, mas aquele que projetou a nossa cidade, a nossa terra, vive de eternidade em eternidade, e ele não muda, as suas promessas não mudam, os seus princípios não mudam, aleluia, o seu cuidado permanece o mesmo. O Deus que cuidava da Sara lá na casa do faraó, é o Deus que luta por ti, o Deus que peleja por ti, o Deus que fez o povo sair depois da terra do Egito, é o mesmo Deus que peleja por ti. O Deus que fez a muralha de Jericó cair por terra, é o mesmo Deus que peleja por ti. Se Deus fez tudo isso para um povo, Ele dá uma terra aqui, nesse mundo que logo passa. Irmãos, a terra de Israel hoje é menor do que o estado do Sergipe. A terra que Deus havia prometido, eles foram deixando passar, se esqueceram de Deus. As coisas nessa terra são passageiras, o homem se esquece. Mas se nós lembrarmos, irmão Mateus, de onde nós saímos, da terra que nós saímos, nós sabemos que não vale a pena voltar. E eu tenho certeza que o irmão conta para todo mundo e diz: olha, o lugar que eu estava era terrível, não vai para lá, não volta para lá. O lugar que os teus pais estão te mostrando é muito melhor, fica aqui, fica nessa terra, lá não vale a pena, lá é tudo passageiro. A terra que Deus tem preparada para nós é muito melhor, ainda que hoje nós não a vejamos com nossos próprios olhos e andemos nessa terra como peregrinos, tendo que deixar tudo para trás, tendo que abrir mão de sonhos, de projetos nossos, pessoais, para aceitar e abraçar a promessa de Deus para as nossas vidas. Aleluia! Deus é fiel. Deus não muda. Irmãos, como é bom crer num Deus que não muda. A ciência vive mudando constantemente. Um dia lá, um homem disse que o átomo era a partícula indivisível e que ninguém podia dividir o átomo. E logo depois já apareceu alguém que conseguia dividir o átomo e dividir até o núcleo e os prótons e os nêutrons. E a cada dia a ciência vai se desmentindo e mudando constantemente. O que hoje é bom, amanhã não é mais. O que hoje serve, amanhã não serve. Mas o nosso Deus é o mesmo Deus lá da criação, é o mesmo Deus de Abraão, é o mesmo Deus de Isaac, é o mesmo Deus da nossa terra prometida, e um dia nós habitaremos com Ele, aleluia, e não vai precisar mais de sol, porque a luz será a luz que o Senhor nos dará, a luz do Senhor será a nossa luz. Não vai precisar de noite, de lua, porque não vai haver noite naquela cidade. Aleluia, hoje nós andamos e sujamos o pé nesse chão, mas um dia andaremos em ruas de ouro, ainda que hoje os nossos olhos não vemos, mas nós confessamos que nossa pátria não é aqui. Então não desiste, jovem, não desiste, meu irmão, minha irmã, mesmo que as coisas pareçam ser difíceis, ter que deixar tudo para trás. Um dia Deus aparece e manda deixar tudo, deixar a família, deixar a mãe, deixar irmãos, para ser missionário. E aí qual é o louco que sai? Deixa sua terra, seus bens materiais, e vai passar necessidade numa terra estranha, por pessoas que ele nem conhece, porque ele sabe que a sua pátria não é aqui, aleluia, e aquilo que Deus tem preparado é muito melhor. Aleluia. Vamos nos colocar de pé.